Meus amigos, mais uma vez a velha mídia capacho dos ministros do STF está tentando de todas as formas utilizar uma tragédia para atacar e perseguir os cidadãos de bem deste país. Só que, no meio do caminho, está o jornalista Alexandre Garcia, que revelou toda a verdade que a Globo, em consórcio com o STF, está tentando esconder do povo. Convido você a assistir a este vídeo importantíssimo e peço, por gentileza, que nos ajude a espalhar a verdade detalhada. Deixe seu gostei ou não gostei, comente e compartilhe o vídeo. Alexandre, deixa eu começar com você, porque eu gostaria muito de ouvir a sua leitura sobre o que aconteceu, o episódio da última quarta-feira, o chaveiro Francisco, umas duas explosões, ele acabou se matando, se explodindo ali na Praça dos Três Poderes. As investigações estão começando, mas a gente tem percebido que já algumas autoridades estão tomando conclusões antes mesmo do início das investigações. Pois é, eu já ouvi o que disseram o Piotto e o Augusto sobre isso e foram perfeitos, né? E a gente lamenta, eu venho de novo citar a minha experiência, idade, quase 50 anos em Brasília, eu nunca vi isso, um presidente do Supremo e um ministro do Supremo, juízes não fazem assim, né? É como se eles já soubessem de tudo, já tivessem acesso ao fim de um inquérito sobre esse bomba suicida, né? Não sei se dá para chamar isso de bomba, eram fogos de vista, como diz uma música, né? Ele comprou fogos de artifício de São João numa loja e reforçou e jogou com a mão, né? Arremessou por baixo, não quebrou sequer vidro do Supremo, não fez nenhum dano material ali. O dano material foi no porta-mala do carro dele, né? E é mentira que o carro estava no estacionamento da Câmara. O carro estava no estacionamento onde param os turistas que vão caminhar na Praça dos Três Poderes, né? E só o porta-mala queimou um pouquinho, as lanternas traseiras, que são de plástico, sequer derreteram, não teve nem calor suficiente para atingir as lanternas. Então fizeram um exagero. O outro exagero foi o atentado, se sabe, né? Atentado contra um prédio de concreto suposto, se sabe que foi às 7h30 da noite, né? Eu tenho imagens da retirada do corpo às 9 da manhã do dia seguinte. Por que ficou exposto a noite toda, inclusive sob chuva? Ficou exposto a noite toda, né? Qualquer pessoa que estivesse morta ali seria retirada em seguida, mas ficou exposto, parece que é necessário mostrar, né? E aí ministros do Supremo, supostamente juízes, eu quando ouvi aquilo, eu disse, meu Deus, juiz de Supremo tem que ser juiz de carreira, porque é a natureza dele a imparcialidade do juiz. Já a natureza do advogado é defender uma causa, né? E a pessoa não se libera da sua natureza sendo advogado a vida toda e depois vai para o Supremo. E já chega à conclusão, olha só, está ligado ao 8 de janeiro, por isso não tem que ter anistia, ou seja, já dando palpite, opinião contra uma decisão que venha a ser tomada pelo Congresso dos Representantes do Povo Brasileiro. Não faz nenhum sentido, né? Eu desde criança, meu avô me falava muito sobre a imparcialidade do juiz, a obediência às leis, o valor da Constituição, né? Isso me choca. Eu não consigo entender como uma pessoa é capaz de fazer isso, né? Bom, e a outra coisa, o sujeito foi claramente, não tem muita discussão se a gente olhar as mensagens dele, né? Bolsonaro e Lula, se vocês amam o Brasil, se afastem da vida pública, chega de polarização, né? E, ironicamente, foi ele que jogou lá artefatos de São João amarrados, né? E depois se matou. E ele mostrou que iria se matar. Entrego a minha vida para que as crianças cresçam em liberdade. E depois, aqui de cima posso ver as cores do nosso lindo e amado Brasil. Mas ele já estava com essa intenção. Teve ligação política em Santa Catarina, teve PDT e PL de 2020.
né? Só para lembrar, naquele tempo o Bolsonaro é do PSL, só entrou em 30 de novembro do ano seguinte, 2021, no PL. Né? Então, claramente estão se aproveitando. Gente, para quem está em Brasília, que sabe onde está, sabe o que aconteceu com o carro, sabe a situação, né? A gente vê que estão exagerando. Tem gente que nem estava em Brasília e está chutando. Né? Tem gente, eu conheci, convivi com ele, com o Damião do Jeg. Quantas vezes o Damião do Jeg, que era motorista do Senado, não era nem um trouxa, né? Fez atentado, se amarrou, se acorrentou na torre de TV, subiu no mastro da bandeira, entrou com um jegue na rampa do Palácio do Planalto para protestar contra a presidência da República. E ninguém o chamou lá no Supremo de terrorista, de nada disso. Né? Eu lembro de quando entrou um ônibus, por isso construíram esse fosso em torno do palácio. Não tinha fosso, o ônibus entrou, acabou ficando entalado no térreo, porque o ônibus era alto e o pé direito do térreo era menor, né? Não tinha a clearance suficiente para entrar lá, né, o espaço. E ficou entalado. Né? Eu gostei muito que saiu uma frase do Ronan Soares, que o Augusto Nunes conhece, diz assim: este é o inconsciente coletivo. Foi definitivo. E teve o voo 375, se não me engano, da VASP, em que um maluco sequestrou o avião e queria que o avião fosse jogado contra o Palácio do Planalto, cheio de passageiro, né? Em atentado ao presidente Sarney. Né? Acabou que ele pousou lá em Goiânia e aí atacaram o terrorista. Né? Aí foi claramente o sequestrador que queria jogar um avião. Mas, enfim, o poder tem essas coisas, vem os sujeitos mais ou menos malucos e fazem essas demonstrações. Ele provavelmente, pelas mensagens, ele queria ir embora, queria desaparecer, mas não queria desaparecer em vão. Tinha que ser na Praça dos Três Poderes, né, para fazer o que fez. Já está cheio de teoria aí, muita gente diz que ele recebeu um tiro antes e tal, não sei. Levaram o corpo para o IML. Né? Eu não vi ainda nenhum laudo do IML. Eu acho que um laudo desse deve ser público, né? Porque é do interesse nacional. Foi num conjunto em que envolve os três poderes que estão a serviço do povo brasileiro. Piotr, eu quero te ouvir. A gente trouxe aqui uma declaração do líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, criticando a postura do ministro Alexandre de Moraes em, de alguma forma, antecipar certas conclusões em relação a esse caso, ao episódio da última quarta-feira. E o senador Rogério Marinho pede, né, um momento de pacificação no país, em relação também ao projeto de lei da anistia. Ele ressalta, mais uma vez, e você trouxe isso no seu comentário ontem, que é competência do Congresso Nacional, a questão da anistia. O presidente da Argentina, Javier Milei, participou de um jantar de gala no resort do presidente eleito Donald Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida, para celebrar a vitória do republicano. O evento marcou o primeiro encontro entre Milei e Trump, depois do triunfo do ex-presidente dos Estados Unidos. Durante o jantar, Milei não poupou elogios a Donald Trump, descrevendo sua vitória como o maior retorno político da história. O presidente argentino afirmou, abre aspas, graças a isso, hoje o mundo é muito melhor. Hoje os ventos da liberdade estão soprando muito mais forte, fecha aspas. No discurso em espanhol, Javier Milei também elogiou o empresário Elon Musk, que estava presente no evento. Segundo Milei, Musk salvou a humanidade com o seu trabalho na Rede X. Tá, então, algumas imagens que a gente exibe para quem nos acompanha. Deixa eu dar as boas-vindas a Alexandre Garcia. Muito boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo. Ana, Augusto, Piotr, que ótimo estar com vocês mais uma vez nessa sexta-feira. E eu tenho acompanhado o Milei, inclusive por amigos que são da equipe dele. Hoje ainda um amigo me mandou e disse, olha, o Milei vai dar um grande abraço no Bolsonaro. Né? O Milei está bombando nos Estados Unidos.
E é uma estratégia dele. Ele viu aí uma oportunidade para a Argentina voltar aos gloriosos tempos, né? Em que o Porto de Buenos Aires rivalizava com o Porto de Nova York, em que no início do século passado a Argentina já começava a construir o seu metrô, né? O brilho dos bulevares, das avenidas de Buenos Aires, que parecem as de Madrid ou de Paris, né? E a grande produção argentina, o tango dominando a Europa, e eu acho que Milei está vendo essa glória argentina de novo. Ele vai estar no Rio de Janeiro em breve, na reunião do G20. Há pouco trouxe de volta a delegação lá na COP29, em Baku, no Azerbaijão, né, porque viu que era um convescote ideológico, mandou de volta. E eu me surpreendi hoje ao ver na Oeste, eu não sabia que era tanta gente, tem quase 2.000 pessoas a delegação brasileira. Eu ingenuamente pensei que era só o Alckmin, o vice-presidente, depois vi que iam ministros com ele, aí concluí que vai toda a entourage dos ministros, tem 1.900 e poucas pessoas, número exato aqui, que eu vi na Oeste, 1.914 pessoas. Mas, enfim, a gente viu aí nas imagens o Milei brilhando nos Estados Unidos, nessa relação muito próxima com o futuro presidente da maior potência econômica e bélica do mundo. Ele está vendo a Argentina ter uma boa relação, né? Na semana em que a Suprema Corte Argentina acaba de confirmou a condenação de Cristina Kirchner, que os argentinos chamam de La Cretina Kirchner, né? De 6 anos. E, enfim, ele já manifestou que o Brasil continua sendo um grande parceiro, né? Mas não vai permitir que se desperdice o dinheiro do povo, e o exemplo já foi o recolhimento da delegação lá em Baku.